Boa tarde, começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. E a gente começa vendo a cotação do dólar nessa sexta-feira, último dia da semana, vamos ver aí? Dólar à vista, R$ 13,77, alta de 0,5%. Último dia útil, né? Vale lembrar. E o novo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, criticou o monopólio do setor e disse que a entrada de mais empresas beneficiaria o consumidor. Uma empresa menor, porém forte. Essa deve ser a principal marca de Roberto Castelo Branco à frente da Petrobras. Na cerimônia de posse, no Rio de Janeiro, ele disse que vai dar continuidade ao programa de venda de negócios que não são considerados centrais para a estatal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que indicou Castelo Branco ao cargo, esteve presente na cerimônia, mas não discursou. O novo presidente da companhia pretende focar em exploração e produção de petróleo. Áreas como a distribuição de combustíveis e campos maduros em terra devem ser postos à venda. Ele criticou o monopólio e disse que ainda deseja mais concorrência no setor de refino, onde a Petrobras é praticamente a única empresa no Brasil. Quanto maior a intromissão do Estado na economia, mais restrita é a liberdade, menor é o crescimento econômico e maiores as oportunidades para distribuição de favores. É a construção de uma fábrica de pobres. A Petrobras de hoje é muito melhor que a de 2015. Foi salva do rebaixamento para a segunda divisão, mas ainda há muito que fazer para ser uma campeã. Além de voltar os esforços para a extração, Castelo Branco quer acelerar a produção. Preocupado com o crescimento de outras fontes de energia, principalmente a elétrica, o novo governo quer aproveitar logo o potencial dos campos de petróleo antes que o interesse pelos combustíveis fósseis no mundo diminua. O ministro de Minas e Energia disse que não haverá subsídios para os combustíveis. Afirmou que a injeção de dinheiro público para reduzir o valor do diesel acabou em 31 de dezembro. Durante o discurso na posse, Castelo Branco defendeu a participação de mais empresas no setor de petróleo. Gostaríamos muito de ter outros players investindo em refinarias no Brasil e competindo com a Petrobras. Medidas estão sendo estudadas com o propósito de estimular a entrada de novos agentes econômicos no setor de combustíveis e de demais derivados de petróleo. Roberto Castelo Branco é doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e pós-doutor pela Universidade de Chicago, um dos centros do liberalismo econômico no mundo. Ele também teve cargos de direção na Vale e no Banco Central. Para o novo presidente da Petrobras, a entrada de mais empresas no setor beneficiaria o consumidor. Quanto maior a competição, o benefício se dá em favor do consumidor. Para o presidente Jair Bolsonaro, a reforma da Previdência não deve estabelecer as mesmas regras para todos os setores. Rodrigo Arengo tem as informações. São as primeiras sinalizações do governo a partir e a respeito aí da reforma da Previdência, que vai ser discutida no Congresso Nacional e um tema prioritário da nova legislatura que começa em fevereiro. Realmente é uma mudança em relação à reforma que já existe no Congresso Nacional, uma reforma um pouco mais tímida, se comparada à reforma do presidente Michel Temer, que estabelecia a idade de 65 anos, uma idade mínima para a aposentadoria de homens, cairia, portanto, para 62, e de mulheres de justamente 62 para 57. É claro que seria mais fácil de aprovar uma reforma com esses parâmetros, e essa é a sinalização do presidente Jair Bolsonaro, né? Agora, o que é uma tradição aqui do jogo entre executivo e legislativo é o seguinte: o executivo sempre encaminha propostas mais duras ao Congresso Nacional, porque sabe que em algum momento vai ter que reavaliar alguns pontos, vai ter que negociar, vai ter que sentar à mesa e desidratar um pouco a proposta. Então, a pergunta que se faz muito aqui em Brasília é se não seria o momento de esperar um pouco para realmente mudar a proposta que já existe no Congresso Nacional. Mas essa é uma sinalização importante, já com algumas definições que podem ser encaminhadas para o Congresso Nacional. E já tem, claro, algumas reações aqui, até entre novos parlamentares que se elegeram com uma bandeira claramente liberal, né? Como do novo deputado Kim Kataguiri, que é um dos líderes do MBL, que tem forte repercussão nas redes sociais, se dirigiu às redes sociais para dizer que acha uma sinalização ruim essa reforma mais tímida que Temer e espera realmente, torce para que Jair Bolsonaro mude aí essa avaliação. Existem parlamentares muito ligados aí a esse movimento que pede
uma reforma justamente mais profunda e pressionam para isso, né? Agora, claro, é esperar para ver quando o governo vai encaminhar o texto da reforma da Previdência e quais serão realmente as definições, né? Eu conversava alguns dias com o deputado Darcísio Perondi, que foi um dos líderes da articulação do governo Temer no Congresso Nacional. Ele estava muito otimista com a questão de já pegar a reforma da Previdência, que passou pela comissão especial e foi aprovada, para não iniciar o debate, reiniciar o debate do zero da reforma, né? Sempre lembrar que precisa de 308 votos, essa reforma na Câmara, e 49 votos no Senado, portanto, é um quórum qualificado. E foi publicado hoje no Diário Oficial da União decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre o programa de aquisição de alimentos. A publicação indica que limite de aquisição da modalidade incentiva a produção e ao consumo de leite deverá garantir a compra de pelo menos 35 litros de leite por dia de cada agricultor familiar. E o agromercado vai para um rápido intervalo. Até já! E os produtos básicos, principalmente a soja, foram os principais responsáveis em 2018 pelo melhor desempenho das exportações brasileiras em 5 anos. A soja está crescendo na propriedade do Valdinei, que percorre a plantação para ver se há alguma doença. Se ficar doente, não dá produção, né? Perde a produção e daí perde o nosso lucro. Não tendo produção de grão, a gente não tem o que colher, né? Na inspeção de hoje, viu que a falta de chuva na região metropolitana de Porto Alegre prejudicou parte da lavoura. E durante a gravação começou uma ventania, o tempo fechou, isso aí é chuva que está vindo, né, Valdinei? O jeito é chuva que vem vindo, né? Tomara vir. Isso é bom para sua plantação? Muito bom, que está muito seco, né? Tá tudo muito seco, as plantas estão pedindo muita água, né? A produção de soja no Brasil tem crescido a cada ano, puxada pela demanda externa, principalmente da China. O grão serve de ração para animais e ainda gera outros produtos como óleo. Em 2018, mais de 70% da soja brasileira foi vendida para outros países. Foi um recorde histórico de exportação do grão. E isso ajudou muito a balança comercial do Brasil, que fechou o ano com saldo positivo. O total de exportações chegou a quase 240 bilhões de dólares, o maior valor em 5 anos. As importações também cresceram. O saldo da balança, que é a diferença entre o que o país exporta e importa, ficou positivo em 58 bilhões, menos que 2017, mas o segundo melhor resultado da série histórica. Este especialista destaca que as empresas brasileiras compraram do exterior mais máquinas e equipamentos, uma demonstração de otimismo. Isso, para nós, é um sinal muito claro de que o mercado, a economia e a indústria vai se desenvolver muito forte a partir deste ano. O desafio de 2019 será incrementar as vendas de produtos industrializados, que geram mais empregos e impostos do que a venda direta de matéria-prima, como a soja. A ideia básica que o governo tem sinalizado até o momento é de que ele vai se relacionar com os países com capacidade de desenvolvimento ou países desenvolvidos, que têm uma capacidade de compra e de consumo muito maior. Acreditamos que com esse pensamento e essa sinalização dada, nós teremos aí pela frente um ano de crescimento, principalmente de produtos industrializados dentro do país. Esta fábrica de roupas em Porto Alegre duplicou as exportações no ano passado. Em 2019, o plano é abrir mais mercados. Participamos de mais eventos no exterior, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Isso fez com que a gente tivesse um resultado, um crescimento muito positivo. As vendas estão crescendo nos países árabes, mas é preciso fazer adaptações. A blusa de decote manga cavada, por exemplo, tem uma versão mais comportada, com mangas longas. Eles gostam do design brasileiro, porém tem muitas particularidades culturais que eles não podem utilizar, né, esse produto. Então, eles solicitam modificações, a gente consegue fazer porque temos uma fabricação própria e isso vem fazendo com que a gente adquira mais clientes naquela região e cresça bastante. E o CPE aposta num cenário otimista para exportação de carne suína. As exportações brasileiras devem crescer 7% em 2019, com destaque para as compras da China. E o mercado de nutrição animal espera um crescimento de 3% em 2019. A previsão é de Ariovaldo Zani, vice-presidente do Sindicações. Considerando, essa alavancagem que está havendo, provavelmente nesse ano essas reformas tão esperadas, a gente tem sido razoavelmente otimista, o empresariado em geral deve voltar a investir, isso gera emprego, renda, mais demanda por alimentos e aí, em consequência, uma produção maior de alimentação animal.
E vocês chegaram nesse 3% pensando nessa retomada da economia? Nosso setor é modulado principalmente, né, ou notadamente, pela indústria produtora de carnes, né, de proteína animal. Carne suína, de frangos, bovina, leite, ovos, a piscicultura, a carcinicultura, evidentemente cães e gatos entram aí também. Então, considerando as projeções que eles fazem, nós fazemos um estudo aritmético reverso e então concluímos, né, que há essa possibilidade de crescer até 3% nesse ano de 2019. Agora a gente vai ver as cotações, começando com o arroz. Arroz agulhinha, saca de 60 quilos, R$ 105,00. Em Alegrete, casca, Rio Grande do Sul, R$ 39,95, alta pequena de 0,3%. Farelo de soja, Ponta Grossa, no Paraná, tonelada, R$ 1.320, uma queda bem expressiva, 2,9%. Algodão em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 95,62, a queda de 1,6%. Ribeirão Preto, açúcar, São Paulo, R$ 68,00, sem variação. Cacau em Ilhéus, Itabuna, R$ 150,00 a arroba, uma queda de 2,6%. São Paulo, laranja, R$ 21,97, uma queda de 0,3%. Frango vivo no Paraná, R$ 2,50 o quilo, sem variação. Suíno vivo em Santa Catarina, R$ 2,90 o quilo, também sem variação. Feijão carioca extra São Paulo, saca de 60 quilos, R$ 190,00. E a gente vai para mais um intervalo. É rapidinho, até já. Estamos de volta com o Agrimercado. E o Agrimercado mostrou nesta quinta-feira que toda semente importada para pesquisa deve passar por uma rigorosa avaliação. Na reportagem desta sexta-feira, você vai conhecer como esse processo é realizado. As sementes chegam no aeroporto e são retiradas pela empresa ou pelo cliente e vêm direto para esta câmara fria em que só 2 funcionários podem entrar. No andar de cima, a movimentação também é restrita aos profissionais que manipulam as sementes. A entrada é escura para não atrair insetos. A primeira análise é feita na chamada área de contenção. O Tarciso é biólogo e aqui ele avalia sementes de amendoim. O meu trabalho está em abrir as cargas que chegam. E o objetivo é a interceptação, né, fazer toda uma análise visual dessa carga para tentar detectar qualquer inseto, ácaro ou nematóide possível para ser reportado ao Ministério e a partir daí ter uma notificação se essa carga ela pode ser liberada ou não. A estação tem uma lista de pragas quarentenárias para consulta. Quando alguma é desconhecida no país, Tarciso consulta livros ou outros profissionais. Como é um material que não pode sair daqui, a gente pode fazer análise de PCR, tá? A gente extraindo o DNA é permitido estar saindo com esse material daqui, ou se não, fazendo uma análise morfológica, onde você extrai genitálias, algumas partes chaves desse inseto, eu consigo, através de fotografia, estar conversando com pessoas especialistas do mundo inteiro. Tá? Assim que uma nova semente chega na estação, é formado um grupo com vários especialistas. 7 pragas são avaliadas. A gente inicia com a abertura com o entomologista, ele faz análise para insetos, ácaros e nematóides. Temos também um especialista externo para plantas infestantes. Eu sou responsável pela análise de fungo. E temos também mais 2 especialistas externos, que são professores e alunos de pós-doutorado da Exalc, que fazem bactéria e vírus. Essa é a sala de cultivo vegetal, a última etapa da quarentena. As sementes são semeadas para observação e daqui são colhidas amostras para mais análises. Segundo os responsáveis pela quarentena, algumas bactérias podem não ser identificadas durante as análises iniciais, mas é possível descobri-las por causa dos sintomas nas plantas. Recentemente, foi detectada uma nova praga numa semente de soja.
chama Calosobrucus chinensis, né? No país ele não teve registro e na lista quarentenária também a gente não estava mencionado. E o interessante é a colaboração, né, com o órgão de fiscalização do nosso país, porque perante a isso a gente conseguiu, na próxima atualização da lista, incluindo essa espécie, né, e a partir de hoje ela é tida como quarentenária de não ocorrência. Depois de todas as análises realizadas em 40 dias, os profissionais emitem um laudo para o Ministério da Agricultura, autorizar ou não a entrada das sementes. Se de repente existe a introdução de uma praga ausente no país, as lavouras podem ter uma contaminação, pode ter perdas gigantes e muito prejuízo para os produtores. Se a gente não tem a praga aqui no país, a gente ainda também não tem um tratamento específico, um tratamento químico, controle biológico específico para o controle dessa praga. Se o mapa não liberar, o material é destruído. Em dezembro, as plantadeiras entraram a campo para dar início à safra 2018-2019 de algodão. O setor espera uma temporada ainda melhor neste ano. Os produtores devem aumentar a produtividade e exportação. A produção de algodão no Brasil deve alcançar mais de 2,5 milhões de toneladas. Um cenário otimista, impulsionado pela boa rentabilidade e pelo clima mais favorável. A cada safra, a área plantada tem crescido 20%. Em dezembro, ainda na fase de semeadura, os contratos já fechados da Pluma somavam mais de 70%. Para manter os preços atrativos, os produtores vão diminuir o ritmo da comercialização ao longo do ano. O algodão da safra 18-19 e com um preço maior do que a venda da safra anterior. Esses 30% que temos a vender, não temos pressa para vendê-lo. Pode ser vendido em momentos de pico do preço do algodão para manter essa média. Hoje a média dos produtores varia entre 78 centavos de dólar por libra-peso a 80 centavos de dólar por libra-peso. Muitas questões aí que podem levar a gente ter aumento de produção. Uma é mercado. Se a gente tiver mercado, não adianta ter demanda, produzir se não tem demanda. Então, se o mercado for bom, os custos nossos estiverem acessíveis à produção, eu acredito no aumento. A previsão de um novo recorde nas lavouras também reflete nas exportações. Os embarques devem superar 1,5 milhão de toneladas, levando o Brasil ao posto de segundo maior exportador mundial da commodity, atrás apenas dos Estados Unidos. O setor exportador acredita que o problema nos embarques em 2018, ocasionado pela falta de contêineres, não vai se repetir. O algodão brasileiro é exportado 100% em contêineres, né? O setor tem trabalhado para dar mais visibilidade, transparência e tem trabalhado com planejamento. Esse planejamento tem sido muito importante para a gente juntar todos os segmentos e preparar e mostrar. O Brasil tem tanto para exportar e precisa exportar isso neste período. O setor acredita que nos próximos 6 anos o Brasil deve ganhar o protagonismo nas exportações. Para a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, essa posição exige maior planejamento dentro e fora da porteira. É importante que o Brasil se consolide como um grande produtor e um grande exportador. Porque o mercado consumidor ele quer receber o algodão ao longo dos 12 meses. Então uma boa safra, uma safra de qualidade, um fornecimento de regularidade vai fazer com que o Brasil se consolide nessa posição e continue a ganhar cada vez mais participação nos principais mercados importadores. Os produtores de algodão veem com bons olhos o governo Bolsonaro. Apesar do presidente eleito anunciar medidas protecionistas, o setor acredita que as políticas do novo comando do Planalto não vão prejudicar as relações comerciais com outros países, como a China. Porque o setor agrícola é muito importante para o país. E tudo que o Brasil já conquistou nos principais mercados consumidores não deve voltar. É muito importante essa conquista. Então a gente não acredita que isso traga nenhum problema para o setor. De qualquer forma, o setor trabalha em conjunto, trabalha com os números apresentados, estão todos sempre reunidos para continuar a fortalecer principalmente a cotonicultura brasileira. A Abrapa, que começa 2019 com um novo presidente, demonstra satisfação com a escolha de Jair Bolsonaro com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Para o recém-possado presidente da entidade, a ministra vai contribuir com o crescimento do setor e também com o comércio exterior. Ela tem se mostrado bastante interessada na questão do agro, ela tem nos ajudado bastante e eu acredito aí que
muita coisa acontece no mundo, né? Que está acontecendo a questão dos americanos, chineses, né? Então, com esse novo governo, eu acredito, estou bastante otimista, né? Na questão de relacionamento da diplomacia do Bolsonaro. Vamos ver agora como estão as cotações no mercado físico. A gente começa com a soja Paranaguá, R$ 77,50, queda de 0,6%. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, também queda de 0,6%. Cascavel, no Paraná, queda 0,7%. Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 70,00, sem variação. Sorriso, no Mato Grosso, R$ 68,00, sem variação. Goiás, Rio Verde, saca de 60 quilos, R$ 70,00, queda expressiva de 2,8%. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 76,00. Uberlândia, queda de 2,7%. Em Barreiras, a queda foi de 2,9%. Em Balsas, no Maranhão, também queda de 2,9%. Milho Paranaguá, queda de 1,3%. Campinas, São Paulo, alta de 1,2%, R$ 41,00 a saca de 60 quilos. Cascavel, no Paraná, alta de 1,5%. Sorriso, no Mato Grosso, sem variação. E Rondonópolis, no Mato Grosso, também sem variação, R$ 26,00 a saca de 60 quilos. Em Rio Verde, Goiás, o milho, R$ 30,00. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, alta 1,8%. Uberlândia, Minas Gerais, alta de 2,9%, alta expressiva. Erechim, no Rio Grande do Sul, queda 2,8%. E essas foram as cotações de hoje. O Agrimercado fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.